Oi, gente, tudo bem? Então, o nosso assunto hoje é sobre a questão da hierarquia, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então, talvez essa seja aí alguma dúvida de alguns de vocês com relação a essa questão. Então, muitas vezes a pessoa está encarnada e quando encarnada tem alguma posição em que muitas pessoas estejam subordinadas, né, àquela determinada pessoa, né, que porventura tem alguma função assim mais importante dentro de um contexto profissional, enfim. Então, essa pessoa, ao desencarnar, qual será a condição dela quando chegar no plano espiritual? Então vamos conversar sobre isso? Então, gente, primeiro, a gente partindo do princípio que essa pessoa que tinha uma posição de destaque no plano físico, quando desencarnou, ela foi direto para a colônia espiritual, tá? Não passou pelo umbral, porque apesar de ter uma posição de destaque no plano físico, era uma pessoa correta, íntegra, fazia o bem, né? Não era uma pessoa prepotente, autoritária, era uma pessoa que exercia a sua função de maneira digna e respeitosa. Bom, vamos partir desse ponto, tá? Então, quando chega na pátria espiritual, essa pessoa é levada para a colônia, para uma colônia, enfim. Lá recebe todos os tratamentos necessários, né, para que possa voltar a uma condição satisfatória, né, possa estar bem durante o período que passar na pátria espiritual. Bom, qual a condição que este irmão que tinha uma posição de destaque no plano físico vai ter quando chegar na pátria espiritual? Bom, gente, logo que a gente chega na pátria espiritual, nas colônias, nas escolas, normalmente a gente tem muitas coisas para organizar energeticamente e ajustar. Isso por si só já nos coloca numa situação de que nós ali estamos sendo cuidados, nós estamos aprendendo, nós estamos sendo auxiliados, ajudados, então nos coloca numa posição de aprendizes novamente, porque é lógico que a cada passada nossa pelo plano espiritual, a gente sempre precisa reaprender uma série de coisas que quando a gente passa uma temporada no plano físico, a gente termina esquecendo. Então, quando a pessoa volta para a pátria espiritual, ela precisa se readaptar a uma série de coisas, reaprender, se reconectar com informações que porventura tenha esquecido, né? E normalmente a gente esquece muita coisa sim. Então, essa pessoa que desencarnou, que tinha, né, essa criatura que eu estou usando como exemplo, que tinha aí uma posição de destaque, desencarnou, então primeiramente vai passar por um período de auxílio, de aprendizados, né? Principalmente se porventura a pessoa desencarnou através, né, por uma doença muito grave que debilitou muito o corpo físico, né? Logicamente que quando isso acontece reflete nos corpos energéticos, então aí por si só a pessoa já passa um tempo, né, o espírito, melhor dizendo, já passa um tempo em tratamento, certo? Bom, quem vai cuidar e tratar desse irmão? Não importa a condição que ele tinha aqui no plano físico, que ele tinha uma posição de destaque, que ele era uma pessoa muito reconhecida pela sua posição. O que importa é que no plano espiritual ele está precisando ser cuidado, ele está precisando receber orientações, auxílio. Então, quem estará cuidando desse irmão? Enfermeiros da espiritualidade, doutores da espiritualidade, coordenadores,
E muitos desses irmãos são espíritos que estão, digamos assim, mais maduros espiritualmente, portanto, um tanto mais evoluídos que nós, muitas vezes, né? Mais conectados à energia de Deus, mais conectados com uma luz, né? Então, é lógico que estes irmãos estão hierarquicamente no plano espiritual acima de nós que estamos chegando. Todas as vezes que nós chegamos à pátria espiritual, nós chegamos numa condição normalmente de que precisamos ajuda. E quem precisa de ajuda precisa exercer o seu lado mais humilde. Então, sim, existe uma hierarquia na pátria espiritual, existe uma hierarquia nas colônias espirituais, nas escolas na espiritualidade, sim. Sempre encontraremos espíritos que estão ali em missão, nos ajudando, mais evoluídos do que a gente. É assim que a coisa funciona. Então, eu quis trazer esse nível de informação, mais a título de curiosidade, porque muitas vezes as pessoas se perguntam para a gente que está trabalhando todos os dias quase, ou vários dias por semana dentro de um centro espírita, né? Muitas vezes as pessoas têm esse tipo de curiosidade. Então hoje eu quis trazer esse assunto como uma curiosidade aí, como alguma coisa que possivelmente, talvez nem todos vocês saibam, mas para deixar aí registrado. Então é isso, gente. Deixo um grande abraço para todos vocês, uma boa noite, fiquem com Deus hoje e sempre. Que assim seja.